Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast, novamente, um mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith, chamado A Consciência é o que eu sou. Em um trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: quando deixamos de ser apenas seres humanos, na consciência de nossa identidade espiritual, nos tornamos uma influência espiritual. Mestre, neste trecho, Joel fala sobre essa identidade espiritual. Dentro desses assuntos, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a não dualidade? Ô Gilson, a forma como estamos vendo a vida acontecendo, a partir de alguém que olha, essa é a dualidade. Quando você vem e pergunta o que é a dualidade é esta separação, é esta divisão entre você que observa e aquilo que ali está sendo visto. Observe que na observação não existe você. Observe isso. Apenas observe e ficará claro que não existe alguém observando. É o observar, sem o observador. Quando você elimina o observador, o que fica para ser observado? Então, note que é o observar que está presente quando algo está sendo observado. Portanto, não existe uma separação entre o observador e a coisa observada. Na observação, essa divisão é a dualidade. A compreensão é a não dualidade. Então, o que é a não dualidade? É a visão clara sem o observador. Porque quando colocamos o observador, olhamos a partir de ideias, de conclusões, de avaliações, nomeações. Quando você olha para uma flor, é só o olhar. Mas no momento em que você pode descrever para mim a cor, o nome, de que espécie é aquela flor, você só pode dizer isso a partir do observador. É o observador que nomeia, que classifica, que gosta ou não gosta, que aceita ou rejeita. Então repare que é muito simples a compreensão de que psicologicamente não existe tal coisa como uma separação. É essa velha estrutura psicológica, é esta condição de perceber, de olhar, de avaliar, comparar, julgar, fazer escolhas, que cria essa identidade. Essa identidade psicológica é o eu, a pessoa, o observador. A vida real, ela é aquilo que está aqui e agora acontecendo. Nós não estamos vivendo na vida real. Nós estamos vivendo na vida ideológica, na vida psicológica, na vida conceitual, na abstração da vida mental, onde está presente essa estrutura psicológica. Os diversos problemas que temos na vida são problemas que residem nesta psicológica condição de separação
entre o observador e a coisa observada. Quando você está triste com alguém, está presente esta separação. Você presente, triste, é a imagem que o pensamento estabeleceu sobre você, neste instante. Sobre quem você é nesse instante. Sobre como você se sente nesse instante. Sobre como o outro se situa para você neste instante. Esse outro é uma imagem que o pensamento estabeleceu também aí. Você tem dele ou dela uma imagem? Alguma coisa ela fez que lhe desagradou? Que lhe criou angústia, aborrecimento ou tristeza? Portanto, quando você está triste com alguém, ou com raiva de alguém, esse alguém não está lá fora. Este alguém está aí. Está aí nessa estrutura psicológica. É essa estrutura psicológica que é a estrutura do eu, da pessoa, do ego, deste mim, que está criando esse não eu, esta pessoa do lado de fora, alimentando esta interna condição de sofrimento. O rompimento com essa estrutura psicológica é o rompimento com essa dualidade. E nós rompemos com essa dualidade quando eliminamos esta separação, quando eliminamos esta divisão. E isso é eliminado quando o pensamento é visto como a base dessa separação. Ao ver a base, que é o pensamento, fica claro que é o pensamento que cria esse eu e o não eu. É ele o elemento que separa o observador da coisa observada. Acompanhe com calma isso. É o pensamento o elemento que separa a pessoa que eu sou da pessoa que ela é. Quando coloca a lembrança, a recordação, os quadros mentais do que ocorreu, do que aconteceu entre eu e ela, entre este mim e o não mim, que é ele ou ela, que é o outro. Essa divisão é o problema. Essa divisão é o conflito. É nesta divisão que está a tristeza, que está o ressentimento, a mágoa, a dor da traição. É nessa divisão que está o medo que eu tenho dele ou dela. É fundamental a compreensão disso, de que não está lá fora a situação em que eu me encontro. A situação está aqui. Não é uma situação que se separa de mim. Na verdade, esse mim comporta, inclui essa situação. Não há uma separação entre a situação e eu. Eu sou a situação. Ela é
parte de mim, é aquilo que eu sou: o sofrimento, a mágoa, o ressentimento, a tristeza, o medo. Quando eliminamos a ilusão da separação, deixamos de projetar lá fora uma situação que está aqui, sendo eu mesmo, não há tristeza sem mim, não há raiva sem mim, não há medo sem mim. Quando isso fica claro, não há o que fazer contra o medo, contra a raiva ou contra a tristeza. Portanto, toda a ideia de se livrar disso ou fazer algo contra isso, ou em direção à expressão da retaliação, da vingança, de alguma forma de compensação dessa dor, fica anulado. E quando isso é anulado, aqui isso se desfaz. Olhar para o outro sem ver ali a pessoa que me ofendeu é o olhar sem o eu, é o olhar sem o passado, portanto, sem o observador. Descobrir a vida acontecendo exatamente como ela é, e não como eu espero que ela seja, desejo que ela seja, não quero que assim aconteça, ou quero que de uma outra forma isso se processe. É olhar para o momento presente, é olhar para a vida sem o passado. Porque é a presença do passado, a presença dessas escolhas, dessas avaliações, comparações e julgamentos, que coloca na vida esse elemento que se separa. Essa é a dualidade. Coloca na vida esse eu e o não eu. Descobrir a beleza desse instante, sem se separar deste momento, é olhar sem esse fundo. Assim estamos diante da liberdade, porque não há escolha. Em geral, a ideia que fazemos de escolhas é de alguém fazendo escolhas. Quando há real liberdade, não há escolha. A compreensão é a visão do que é. E há nesta visão amor, liberdade, felicidade, completude, paz. Ok? Mestre, nós temos uma pergunta de uma inscrita aqui no canal que fez o seguinte comentário: eu me sinto separada de tudo e de todos, e essa sensação de isolamento me causa muito sofrimento. Como me livrar desse sofrimento? Ô Gilson, esse sentimento de separação de tudo e de todos é o sentimento clássico desse sentido do eu, desse sentido do ego. Querer se livrar dessa condição. Por exemplo, você diz: como posso me livrar? Como me livrar? A ideia de se livrar está dentro da dor, está dentro do próprio sofrimento. Essa ideia, o sofrimento e você, é uma única coisa. É que nós criamos a ilusão de alguém para se livrar, de alguém sentindo dor. É porque estamos sustentando essa ilusão que ficamos nessa ideologia, nesse projeto, nesse sonho de se livrar da dor
A compreensão de que não existe uma separação entre esse eu e a dor. É isso que nos aproxima desse encontro com o experimentar deste momento. Quando não temos esta separação entre esse eu e o não eu sendo a dor e esse eu, esse mim, a pessoa na dor, quando não temos mais esta separação, se deparar com esse instante é ter a revelação de que a dor sou eu. Porque é como sempre dizemos aqui para você, não existe qualquer dor sem mim, qualquer raiva sem mim, qualquer medo sem mim. Portanto, o medo é esse mim, a raiva é esse mim, a dor é esse mim. Quando isso fica claro, não há o que fazer. E se não há o que fazer, só nos resta olhar, perceber. Não se separe desta dor e observe o que ocorre. A dor não se sustenta se não há esse mim. O sofrimento não se sustenta se não há esse mim. Observe que quando você está com raiva de alguém, o pensamento que surge é para alimentar esta raiva. E de uma forma desatenta, desapercebida, inconsciente, mecânica, quando essa qualidade de pensamentos aparecem, você alimenta. Você alimenta olhando a partir do pensador para esses pensamentos, sustentando aquilo que ele ou ela fez para esse estado de dor. É nesta divisão que sustentamos o sentido do ego, o sentido do eu. Assim nós temos esses pensamentos, temos alguém e temos a dor. Tudo isso é o grande jogo do pensamento para manter a sua continuidade de identidade, que é o ego. Fique atento, dê atenção a esse instante e apenas observe, constate, fique ciente da dor, não se separe, e isso se dissolve. Portanto, deixe de alimentar pensamentos, deixe de alimentar o pensador. O elemento sentimento, sensação, é fundamental. É a compreensão, é o contato, é a não rejeição desse estado, o fim para ele. Portanto, elimine esta separação, elimine essa dualidade. Isso requer a presença da atenção. Nos encontros online e presenciais, temos explorado isso com você, lhe mostrado como isso se torna possível. Assim, o nosso trabalho consiste em tomar ciência daquilo que aqui está presente, sem rejeitar, sem lutar contra, sem fazer algo para se livrar, porque todo esse movimento do esforço, do objetivo, do propósito, é o movimento da separação, desse elemento que se separa para gerenciar esse assunto. Elimine isso pela atenção, elimine isso pela visão de si mesmo, aqui e agora. É a presença da meditação, a compreensão desse eu.
Portanto, a chave consiste em compreender a si mesmo, que é meditação, que é atenção, que é autoconhecimento. Essa é a real base para a vida livre, em sabedoria, em liberdade, em amor, em felicidade. Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: Mestre, me esforço para estar mais atento no meu dia a dia, mas é muito difícil. Como viver nessa atenção? O Gilson, aqui na pergunta, ele diz, ou ela, eu me esforço para manter a atenção no dia a dia. A presença da atenção não requer esforço. Aqui está havendo uma confusão da sua parte. Esse esforço é o esforço para se manter atento. É o esforço para se manter atenta. Nesse esforço está a presença de alguém fazendo esforço, porque tem um propósito, tem um objetivo. Esse propósito, objetivo é ter atenção plena. Esse movimento de esforço é o movimento da desatenção. Porque é a presença desse propósito, desse objetivo, a continuidade desse eu. A presença da atenção é a ciência das reações, sem o eu. Portanto, não existe propósito, não existe objetivo ou alvos como essa atenção plena. Isso é parte da distração. Isso é parte da desatenção. Olhar para esse instante, como ele acontece, sem interferir, sem se envolver, sem fazer escolhas, é sem esforço, porque não existe propósito, não existe qualquer intenção para um objetivo. Na vida, nós estamos em distrações, num permanente estado de desatenção e, portanto, de inconsciência, porque estamos nos movendo para alvos, para propósitos, para objetivos. A vida é o propósito, o instante é o objetivo, o momento é a revelação do agora, nesta atenção, onde não existe o eu, onde não existe alguém. É a presença desta ciência do instante, a revelação do momento. Nele não há uma separação. Esse momento, ele não tem nele a presença de uma separação. A presença dessa separação surge em razão da presença do elemento que cria a ideia de uma divisão entre o observador e aquilo que ele está vendo, entre o som no momento e alguém aqui escutando. Isso é desatenção. Nesta desatenção temos esta dualidade. Os inúmeros problemas que temos são problemas a partir de um centro que se vê como um elemento que se separa. Para olhar para o instante a partir de conclusões, avaliações e crenças. Então, os problemas surgem. Se não temos esta separação, se não temos essa divisão, nós não temos a dualidade.
e não temos, naturalmente, o problema. Reparem que coisa importante nós temos aqui. Os problemas que você tem na sua vida são problemas na particular vida de alguém, que se vê como centro, que vive nesse gostar ou não gostar, nesse querer ou não querer, nesse movimento de fazer escolhas e de fazer comparações, de gostar de algumas coisas e não gostar de outras. Quando isso desaparece, a vida se revela sem problemas. Porque não há na vida problemas. Ou a vida é cheia de problemas. Porque o eu é o problema da vida. Assim, a vida cheia de problemas é a presença do eu, com todos esses problemas. Portanto, a realidade da vida é a vida como ela é, e nela não há problema. É a ideia de alguém, é a presença do eu, é esse centro que se separa da vida como ela acontece, que tem problemas. Assim, a vida é cheia de problemas para mim. Sem esse mim, não há qualquer problema na vida. Aquilo que aqui estamos com você, investigando, aprofundando, trabalhando para o esclarecimento. Nós estamos aqui apontando para aquilo que está além da mente, além do eu, além desta pessoa. É a presença da realidade do momento. Portanto, não é a vida como o pensamento em você tem estabelecido. É a real vida quando o pensamento não está. Essa forma específica de lidar com o outro, de lidar com o momento presente, de lidar consigo mesmo, é a específica forma desta consciência pessoal, que é a consciência egocêntrica. Nesta mente condicionada, nesse modelo de cérebro com o seu intelecto programado, que de uma forma inconsciente se move, processando informações, fazendo avaliações, tendo crenças, opiniões. Assim estamos neste intelecto também condicionado, fazendo os nossos julgamentos. Soltar por completo esta condição é assumir a verdade da vida neste momento. É assumir a verdade de ser neste instante. Esse é o encontro com aquilo que está além do conhecido. A felicidade está aqui. O amor está aqui. A paz está aqui. A liberdade presente. Isso é algo inteiramente fora daquilo que o pensamento tem estabelecido em seu modelo ideológico sobre amor, paz, liberdade, felicidade e assim por diante. Portanto, o grande convite à vida é o convite à felicidade. É o convite a essa vida divina, a essa vida em sabedoria, a essa vida em atenção, livre do eu, livre do ego. Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou o nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais impactantes do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas,
E segundo, e muito mais poderoso, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente pega uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, de maneira espontânea, sem prática, sem técnica, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma compreensão além de toda a limitação do nosso conhecimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e, mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. Na Índia eles têm uma expressão, eles chamam de Jivamukta, aquele que realizou isso em vida, que está vivendo em seu natural estado de ser, nesta união consciente com Deus, na linguagem de Joel Goldsmith, eu tenho chamado de consciência